1000 navios, ainda à espera. As minas ainda estão no fundo do mar. O estreito ainda está fechado e o tempo está se esgotando. Na parte 1, vimos a via navegável mais importante do mundo ser fechada quase da noite para o dia e o Irã transformar esse fechamento em uma reivindicação legal permanente sobre 1/5 do fornecimento mundial de petróleo. Agora vem a parte em que alguém precisa impedir isso. Há um prazo, há um acordo na mesa e há 2 mundos muito diferentes esperando do outro lado de 6 de abril. Vamos lá. Nas semanas seguintes ao início da guerra, o presidente Trump estabeleceu uma série de prazos para que o Irã reabrisse o estreito, respaldados pela ameaça de ataques à infraestrutura energética iraniana, especificamente às suas usinas de energia e à rede elétrica da qual dependem 90 milhões de civis iranianos. O primeiro prazo expirou, foi prorrogado. O segundo prazo expirou, foi prorrogado novamente. O prazo atual é 6 de abril de 2026, às 8 da noite, no horário do leste. Trump anunciou a decisão nas redes sociais, afirmando, e esta é uma citação direta de sua postagem, que estava suspendendo o período de destruição de usinas de energia, a pedido do Irã, por 10 dias, pois o Irã lhe havia cedido navios. 8 petroleiros, possivelmente de bandeira paquistanesa, tiveram a passagem liberada pelo estreito como um gesto de boa-fé. Ele disse que os negociadores iranianos haviam enviado um sinal, por meio de suas ações, de que eram, novamente palavras dele, reais e sólidos. Ele afirmou que as conversas estavam transcorrendo muito bem. O ministro das Relações Exteriores do Irã, por sua vez, declarou que a troca de mensagens realizada por intermédio de intermediários não constituía, de fato, negociações. O presidente do parlamento iraniano disse que seu país não seria forçado à submissão. Um oficial iraniano classificou as exigências dos EUA como amplamente excessivas, irrealistas e descabidas. Essas 2 descrições da mesma situação não podem ser ambas precisas, e no espaço que as separa, cada mercado financeiro, cada operador de energia, cada banqueiro central e cada gestor de cadeia de suprimentos em todo o mundo tenta tomar decisões. O país que se situa no centro de qualquer diplomacia que esteja, de fato, ocorrendo é o Paquistão. O Paquistão ocupa, neste contexto, uma posição verdadeiramente incomum. Mantém uma relação de trabalho com o governo Trump. Possui profundos laços históricos e culturais com o Irã. Não é parte envolvida no conflito. E tornou-se fato confirmado por autoridades em Islamabad, pelo enviado especial dos AUA, Steve Witkoff, em comentários públicos, e pelo próprio ministro das Relações Exteriores do Irã, que reconheceu a troca de mensagens, o canal por meio do qual ambos os lados estão se comunicando. Os Estados Unidos entregaram ao Irã, por intermédio de intermediários paquistaneses, uma proposta de paz de 15 pontos. Esse plano, em seus contornos gerais, contém as mesmas exigências essenciais que estavam sobre a mesa em Omã, antes do início da guerra. Desmantelamento nuclear, limites ao programa de mísseis do Irã e a reabertura do estreito em troca do alívio das sanções. O Irã respondeu com uma contraproposta de 5 pontos, transmitida de volta por meio do Paquistão, publicada pela mídia estatal iraniana, contendo condições específicas e enumeráveis. O fim da campanha militar, garantias concretas contra futuros ataques, o pagamento de reparações de guerra e o reconhecimento da soberania iraniana sobre o Estreito de Hormuz. Agora, eis o que realmente importa nessa contraproposta e o motivo pelo qual ela é, de fato, significativa, ainda que soe como uma posição inicial maximalista. O Irã a divulgou, publicamente, na televisão estatal, com termos específicos. Partes que não têm interesse em um acordo não apresentam contrapropostas. Elas apresentam rejeições. Uma contraproposta, mesmo aquela que contém exigências que o outro lado jamais aceitará integralmente, é um sinal. Ela diz: temos pessoas pensando em como seria a configuração de um acordo. Temos termos. Estamos em algum lugar na engrenagem do nosso governo, considerando a possibilidade de um acordo. Ao lado do Paquistão, o Egito, a Turquia e várias outras potências regionais mantêm contato diplomático constante, com seus ministros das relações exteriores em conversas diárias,
cada um contribuindo para o que um diplomata descreveu como um esforço intensivo para organizar conversas diretas entre enviados americanos e iranianos, possivelmente em solo paquistanês. Possivelmente nos próximos dias. Os intermediários estão trabalhando. A questão é saber se estão trabalhando com rapidez suficiente. Enquanto trabalham, os danos econômicos continuam a se acumular. E esta é a parte da história que perdurará para além das manchetes, para além do prazo final e até mesmo para além do cessar-fogo, quando este finalmente vier. Pois os danos econômicos decorrentes de um choque de oferta dessa escala não se revertem simplesmente quando a situação política se resolve. Eles deixam marcas. Na Europa, o Banco Central Europeu já abandonou o seu cronograma planejado de reduções das taxas de juros. Cortes nas taxas, que deveriam proporcionar alívio às famílias e empresas que carregam dívidas do período inflacionário pós-pandemia, foram adiados indefinidamente, pois reduzir as taxas enquanto a inflação impulsionada pela energia dispara seria economicamente irresponsável. O BCE elevou sua projeção de inflação. A inflação no Reino Unido deve ultrapassar a marca de 5%. A Alemanha, o coração industrial da Europa, a economia mais dependente de insumos energéticos acessíveis para seus setores químico, siderúrgico e manufatureiro, vê suas empresas imporem sobretaxas de até 30% aos clientes para cobrir os custos crescentes de energia. Em toda a Ásia, o cenário é diferente, mas não menos grave. O Japão, a Coreia do Sul e a China, que juntos importam mais da metade do petróleo que normalmente flui pelo Estreito de Hormuz, estão consumindo suas reservas estratégicas a um ritmo que não pode ser sustentado indefinidamente. Eles estão negociando acordos de fornecimento de emergência com a Rússia, com produtores africanos e com qualquer um que possa preencher a lacuna. Os ágios que estão pagando por esse fornecimento alternativo são significativos e estão sendo repassados aos seus custos industriais e, por fim, aos preços das mercadorias que exportam para o resto do mundo. Nos mercados financeiros globais, a tensão é visível em quase todas as classes de ativos. O ouro, tradicionalmente o investimento ao qual as pessoas recorrem quando temem pela estabilidade do sistema financeiro, atingiu máximas históricas, sendo negociado acima de $4.600 por onça. O S&P 500, a medida mais abrangente do valor corporativo americano, caiu aproximadamente 7% desde o início da guerra. Os mercados de títulos estão em fase de liquidação, o que reflete, entre outras coisas, a preocupação com o retorno vigoroso da inflação e com a escala dos gastos militares dos EUA necessários para sustentar operações que já custaram cerca de $18 bilhões, com um pedido do Pentágono de mais $200 bilhões agora sobre a mesa. O dólar, que normalmente se fortalece em tempos de crise global, porque os investidores buscam refúgio em ativos seguros, está se comportando de maneira errática, pois a premissa de que o dólar é um porto seguro sempre se baseou, em parte, na suposição de previsibilidade estratégica americana. Uma guerra deflagrada um dia após o anúncio de um avanço diplomático, sem consulta aos aliados, sem aviso prévio à comunidade internacional, não condiz com a ideia de previsibilidade estratégica e, por trás de todos esses números, reside a realidade humana. Os 20 mil marinheiros à espera em navios imobilizados, as famílias no Irã, espalhadas por 26 das 31 províncias iranianas, todas elas atingidas por ataques, que perderam suas casas, seus parentes e a infraestrutura de sua vida cotidiana. As mais de 170 pessoas, a maioria delas estudantes do ensino fundamental, mortas em um único ataque a uma escola primária na cidade de Minab. Os pacientes nos 18 hospitais e instalações médicas que foram atingidos, os 90 milhões de iranianos que podem ficar sem energia elétrica caso o prazo de 6 de abril expire sem que se chegue a um acordo. Não se trata de abstrações, trata-se de pessoas. Chegamos assim à pergunta para a qual toda esta narrativa vinha convergindo. O que acontecerá a seguir? A partir de 6 de abril, existem dois caminhos a seguir, e eles conduzem a mundos muito distintos. No primeiro cenário, a diplomacia funciona. Os intermediários do Paquistão conseguem preencher a lacuna entre a estrutura de 15 pontos proposta pelos americanos e a contraproposta iraniana de 5 pontos.
Os termos específicos podem não ser tudo o que ambos os lados desejavam. Raramente o são em acordos firmados sob pressão entre adversários com bombas ainda caindo. Mas um acordo é alcançado. Um cessar-fogo é anunciado. Os EUA suspendem sua campanha militar. O Irã sinaliza disposição para permitir a retomada do tráfego marítimo comercial. O estreito não reabre imediatamente. Lembrem-se das minas, das preocupações com seguros, da cautela de capitães e companhias de navegação que viram embarcações serem atingidas nos últimos 30 dias. Mas ele começa lenta e cuidadosamente a caminhar em direção à normalidade. As reservas de emergência da AIE continuam a amortecer o mercado, enquanto a infraestrutura física do fornecimento global de energia se reconecta gradualmente. Os preços do petróleo caem, perdendo o prémio de risco associado à guerra. O Banco Central Europeu retoma seu cronograma de corte de juros. As cadeias de suprimentos, que haviam sido reconfiguradas em função do fechamento, começam a se reconfigurar de volta ao estado anterior. O mundo que emerge deste cenário não é o mundo de 26 de fevereiro. Não pode ser. O líder supremo está morto. O Irã tem uma nova liderança, o filho de Khamenei, que assumiu um papel que ninguém esperava que ele ocupasse tão cedo, liderando um país que está simultaneamente sob bombardeio, abalado pelos maiores protestos internos desde 1979 e obrigado a negociar os termos de sua sobrevivência, enquanto suas cidades ardem em chamas. O cenário geopolítico do Oriente Médio foi fundamentalmente alterado. A confiança entre os Estados Unidos e seus aliados, muitos dos quais não foram consultados antes do início dos ataques, foi abalada de maneiras que levarão anos para serem reparadas. Mas a economia global sobrevive, danificada, mais cara, mais frágil do que era antes, mas ainda reconhecivelmente ela mesma. No segundo cenário, o dia 6 de abril passa sem que um acordo seja firmado. O prazo, prorrogado 2 vezes, não é prorrogado uma terceira vez. Os Estados Unidos começam a atacar as usinas de energia do Irã. 90 milhões de pessoas ficam sem eletricidade. O Irã, que prometeu retaliar na mesma moeda contra a infraestrutura crítica do Golfo, caso sua infraestrutura civil fosse atacada, atinge as usinas de dessalinização da região. As usinas que produzem água potável, da qual dependem dezenas de milhões de pessoas no Kuwait, no Catar, no Bahrein, nos Emirados Árabes Unidos e na Arábia Saudita. Não há infraestrutura petrolífera. Há água. Nesse cenário, os Houthis no Iêmen, que vêm observando este conflito, que firmaram um cessar-fogo prévio com os EUA em 2025 em relação aos ataques à navegação no Mar Vermelho e que já começaram a lançar mísseis em direção a Israel nos últimos dias de março, entram plenamente no conflito. Eles agem para fechar o Estreito de Bab el-Mandeb, o ponto de estrangulamento na extremidade sul do Mar Vermelho, por onde normalmente passa uma parcela significativa do transporte global de contêineres. Se isso acontecer, ambos os corredores marítimos críticos do mundo, para energia e comércio, serão fechados simultaneamente, o Estreito de Hormuz e o Bab el-Mandeb, a saída do Golfo Pérsico e a porta de entrada do Mar Vermelho, as duas passagens estreitas pelas quais fluem uma enorme parcela do comércio e da energia globais, ambas bloqueadas. Nenhum modelo econômico jamais foi submetido a um teste de estresse contra esse cenário. As reservas estratégicas da AIE não foram projetadas para isso. A cadeia de suprimentos global não possui contingência para tal. O redirecionamento das rotas de navegação, contornando o Cabo da Boa Esperança, o que acrescenta semanas e custos enormes a cada viagem, não consegue absorver esse volume de tráfego nessa velocidade. As consequências econômicas nesse caminho são verdadeiramente inexploradas, não ruins de uma maneira que possa ser quantificada e gerenciada, mas ruins de uma maneira que nunca aconteceu antes e que, uma vez iniciada, seria extremamente difícil de interromper. O mundo já se viu em encruzilhadas como esta antes, embora nunca exatamente nesta interseção específica. Em 1956, a crise do Canal de Suez ameaçou fechar outro grande ponto de estrangulamento marítimo da era moderna, e de fato o fechou, brevemente, antes que a pressão internacional forçasse uma resolução.
A crise remodelou a ordem geopolítica, pôs fim às ambições imperiais britânicas na região e acelerou a transferência do poder global em direção aos Estados Unidos e à União Soviética. Em 1973, o embargo árabe de petróleo, uma decisão deliberada de Estados produtores de petróleo de transformar suas exportações de energia em arma, como alavancagem política, desencadeou o primeiro grande choque do petróleo da era moderna. Filas de carros para abastecer serpenteavam ao redor de quarteirões, nas cidades dos Estados Unidos e da Europa. A produção industrial caiu, a inflação disparou. Os governos ocidentais foram forçados a confrontar, pela primeira vez de maneira séria, o quão profundamente suas economias haviam sido construídas sobre a premissa de um petróleo barato e abundante. Na década de 1980, durante a guerra Irã-Iraque, mísseis sobrevoaram o mesmo trecho de águas que está, neste exato momento, no centro desta crise. A Guerra dos Petroleiros, como ficou conhecida, viu centenas de embarcações serem atacadas no Golfo Pérsico. Os Estados Unidos acabaram intervindo para escoltar os petroleiros durante a travessia. O estreito permaneceu aberto, mas a fragilidade ficou exposta. Cada uma dessas crises remodelou o mundo. Cada uma delas parecia, na época, potencialmente catastrófica. Cada uma delas acabou sendo resolvida, não porque as tensões subjacentes tenham desaparecido, mas porque o custo da continuidade do conflito tornou-se superior ao custo de um acordo negociado. Essa lógica não mudou. O que mudou foi a escala, a interconexão e a velocidade com que as consequências agora se propagam pelo mundo. Uma crise que, em 1973, levava meses para se refletir plenamente no preço do pão em uma cidade europeia. Agora leva semanas. Às vezes dias. O mundo está mais tenso. As margens de manobra são menores. As consequências de um erro de cálculo são maiores. E assim retornamos ao ponto de partida. Os navios que aguardam, os marinheiros que aguardam, as famílias que aguardam, o prazo que se aproxima. Os intermediários estão trabalhando. As ligações telefónicas prosseguem. As contrapropostas estão sobre a mesa. Em algum lugar, nos canais diplomáticos extraoficiais entre Washington e Teherã, passando por Islamabad, pelo Cairo, por Ankara, há pessoas trabalhando para encontrar as palavras que ambos os lados possam aceitar. As palavras que permitam a cada governo dizer ao seu próprio povo que obteve algo de valor. As palavras que permitam a reabertura da via navegável mais importante do mundo. Se encontrarão essas palavras antes da noite de segunda-feira, é algo que ninguém, até o momento desta gravação, sabe ao certo. O que é certo é isto. O Estreito de Hormuz tem 33 km de largura. Por ele, em tempos normais, flui 1/5 do petróleo mundial e uma fração significativa de seu gás natural. Por décadas, o mundo construiu seus sistemas energéticos, suas cadeias de suprimentos industriais e suas premissas económicas, com base na crença de que esse corredor estaria sempre aberto. Essa crença foi agora testada da maneira mais direta possível. E, aconteça o que acontecer nos próximos dias, o mundo não esquecerá esta lição. A fragilidade sempre esteve lá. Nós apenas escolhemos não olhar para ela. Agora, não temos escolha. O relógio está correndo. O mundo está assistindo. E, em algum lugar entre o Irã e Omã, 1000 navios continuam parados na água, à espera da resposta.